O último louvor agora, né? Você contou a era que eu falo. João capítulo 12. Oitava pregação da série Viver é Cristo. João 12 não, gente. João 6. Por que eu tô com João 12 na cabeça? Acho que Deus quer falar comigo João 12, depois tem que abrir. João capítulo 6, verso 24 a 30. João capítulo 6, verso 24 a 30. Vamos começar no 22, que aí fica mais completo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Vamos continuar. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações em mais um domingo. Senhor, toma a minha vida e usa-me de forma simples e objetiva para que possamos estar plenamente satisfeitos em quem Tu és. Nos ajude a viver o Senhor de forma que sejamos plenamente satisfeitos em quem Tu és e não necessitemos de mais nada além de Ti. O tema hoje é a suficiência de Cristo. Os versos que nós começamos a ler, eles falam sobre uma das vezes em que Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas aqui. E a Bíblia diz que era uma multidão que ele havia alimentado. E após esse dia, após esse culto em que ele multiplicou pães e peixes e alimentou essa multidão, os versos 22, a partir do 22 que lemos, diz que a multidão no dia seguinte começou a procurar Jesus. Né? Após, no dia seguinte, elas foram procurar: cadê Jesus e tal? O culto ontem foi bom e tal, vamos lá, vamos procurar ele. Só que a Bíblia diz que eles não encontraram nem Jesus e nem os seus discípulos. E, muito provavelmente, alguém deve ter suspeitado, né? Jesus ficava muito atravessando ali o mar da Galileia, ou Tiberíades, e muitos, talvez alguns, suspeitaram, ou alguém disse, né? Olha, ele deve ter atravessado, deve estar do outro lado. E alguém dá a ideia para a multidão: vamos procurá-lo, né?
E os versos diz que eles, tomando os barcos, eles partem para o outro lado à procura de Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eles perguntam para Jesus: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Mestre, estávamos te procurando. Quando é que o Senhor chegou aqui? Por que o Senhor não falou nada, né? A gente está aqui, a gente veio atrás do Senhor, a gente estava te procurando e tal. E aí Jesus já vai direto. Já viu aquela expressão, deu no meio? Jesus, ele vai direto ao ponto e ele vira para eles e diz assim: em verdade, lhes digo. Ou seja, ele está querendo enfatizar, ele está dizendo: olha, eu sei que certamente vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, ou seja, busquem não a comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Qual que é o meu ponto aqui? Quando lemos os evangelhos, a gente vê que Jesus sempre estava cercado de uma multidão. A maioria das vezes ele estava cercado de uma multidão. Vemos isso nos evangelhos, que a fama dele ia se espalhando a cada sinal, a cada milagre, a cada ensinamento que ele dava e deixava as pessoas impactadas com seus ensinamentos. E multidões vinham de todas as cidades vizinhas para poder participar dos cultos de Jesus, porque, de certa forma, era um culto ali que ele fazia. Só que ao lermos os evangelhos, e a exemplo dessa passagem, nós vemos pelo texto em si, e também a exemplo dessa, porque Jesus, vez ou outra, deixou claro, deixou registrado, que apesar de multidões estarem o seguindo, procurarem por ele, né? Aqui eles atravessam o mar para procurar por Jesus, apesar de multidões sempre estarem em seus cultos, e inclusive tendo dias em que eles procuravam por ele, Jesus, por essa passagem e por outras, a Bíblia nos revela que o motivo que atraía essas pessoas até Jesus eram diferentes. Havia motivos diferentes que atraíam as pessoas até Jesus. Nessa passagem, Jesus deixa claro que a maioria daqueles que estavam procurando ele, querendo saber onde ele estava, a ponto de quando o encontrar, falar, né, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Meio que o senhor não falou nada, né? O senhor não avisou pra gente, não falou nada, simplesmente saiu, estávamos te procurando. Jesus já revela aqui, de forma bem direta, que ele sabia que aquela multidão não o estava procurando, nesse caso aqui, por causa dos sinais, ou por causa dele, podemos dizer assim, a partir de outras passagens. A maioria dessa multidão específica não estava atrás dele por quem ele era. Jesus revela que elas não estavam atrás dele, talvez porque acreditavam que ele era o Messias. Mas Jesus diz assim: vocês estão me procurando porque comeram pães ontem. Porque no culto de ontem eu multipliquei pães e peixes e alimentei vocês. Vocês estão me procurando hoje não por causa do que me ouviram pregar ontem. Não por crer em quem eu sou. E ele vai deixar isso claro no verso. Mais para frente, ele diz assim... cadê o verso? Cadê? Está aqui em algum lugar. Eu não separei o verso. Mas ele diz assim, olha, mas eu estou aqui e vocês não creem. Então ele deixou claro que as pessoas estavam ali não porque acreditavam que ele de fato era o Messias, não porque acreditavam nele, mas porque haviam sido alimentadas. Ou seja, essas pessoas estavam atrás de Jesus e mantinham ali uma atração por Jesus por causa dos benefícios, podemos dizer, físicos que Jesus dava. Ele multiplicou pães e peixes pelo menos 2 vezes que a Bíblia registra. Talvez pode ter sido até mais, a Bíblia não registra. João, inclusive, diz que Jesus fez muito mais que não foi registrado. Então não sabemos se foi só essas 2 vezes. Mas que foi 2 vezes, nós sabemos. Então essa multidão estava atrás de Jesus, podemos dizer, por causa dos benefícios físicos. Porque Jesus encheu a barriga deles. Porque talvez eles não comeram tão bem quanto comeram lá no culto de Jesus. Mas o verso 30 nos diz
que após Jesus confrontar eles perguntam para Jesus aqui, assim: o que faremos então para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, que era ele. Verso 30. Aí eles respondem: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E aí eles dão um exemplo do Antigo Testamento. Olha, no passado, Deus fez através de Moisés cair pão do céu e alimentou a multidão no deserto. O que o Senhor vai fazer para que acreditemos no Senhor? E percebe como que está implícito aqui, na verdade explícito, que eles ainda não acreditavam. Tanto que quando Jesus os confronta, eles retrucam com duas coisas. A primeira é: o que é então a obra de Deus? E segunda, eles dizem: qual sinal o Senhor vai fazer? E aqui é o meu segundo ponto. É que essa multidão, Jesus deixa claro que eles o seguiam por causa dos benefícios físicos, nesse caso porque tinham enchido o pandu, como a gente diz, né, no culto anterior, mas aí depois eles revelam uma outra característica de multidões também, que os outros versos da Bíblia nos mostram, que são aqueles que seguiam Jesus por causa dos sinais que ele operava, ou buscando sinais. Ou seja, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes no culto anterior, e agora, no dia seguinte, ao ser confrontado, eles estão virando para ele dizendo assim: qual sinal o Senhor vai fazer para que a gente acredite no Senhor? Quase que do tipo assim: poxa, não foi suficiente multiplicar 5 pães e 2 peixes, vocês ainda querem mais? Mas o que acontece? Qual que é o perfil dessa multidão? O perfil é que esse era um povo que também era viciado em sinais, em prodígios, em maravilhas. Tanto que eles falam: Jesus, então faz um sinal aí. E outras passagens dos evangelhos que nós poderíamos citar, eu vou ler outra aqui, mostra que essas multidões também seguiam Jesus constantemente pedindo ele para fazer sinais. Imagina, cada encontro com Jesus, eles falam: faz aí um sinal para nós. É quase que você querer que faz um show a cada encontro, né? Em Mateus 12:39, após eles pedirem sinal, Jesus responde assim: mas Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Então Jesus, em Mateus 12, revela que ele conhecia o coração daquela multidão. E ele chama aquela multidão que estava pedindo um sinal de geração perversa e adúltera. Perversa e adúltera. Por quê? Porque estavam pedindo sinal. O que Jesus nos revela por essa passagem e várias outras? Que, irmãos, às vezes nós podemos estar atrás de Jesus por causa dos benefícios físicos que Jesus tem para nos conceder. Ou também, o que às vezes é mais sutil, nós podemos ir atrás de Jesus em busca de sinais. Esse era o povo de Israel, que na história do Antigo Testamento viu fogo cair do céu, viu o anjo aparecer, via mar vermelho se abrir. Então, de certa forma, eu faço a seguinte leitura: era um povo meio que viciado em sinais, prodígios e maravilhas, a ponto de agora, diante de Jesus, eles de certa forma exigirem um sinal. Faz um sinal que nós vamos acreditar no Senhor, faz alguma coisa aí. E olha que Jesus fazia, né? Ele andava sobre as águas, multiplicava pães e peixes, ele curava cego, curava leproso, ressuscitava morto, mas eles estão procurando, pedindo sinal. E Jesus chama eles de geração perversa e adúltera. Em João 2:23, olha o que a Bíblia diz: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então olha o que João está dizendo: por causa dos sinais que Jesus fez, muitos creram nele. Mas aí olha o verso 24: Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como era o ser humano, como o ser humano de fato é, pois conhecia a natureza humana. Então olha João, após ele fazer vários sinais na Páscoa, vários creram nele. Mas aí olha o que João acrescenta: mas Jesus não confiava neles. Por quê? Porque Jesus conhecia a todos. O que é esse conhecer? É o conhecer do coração. E aí ele diz: ninguém precisava dizer para Jesus como o ser humano é.
Porque ele conhecia a natureza do ser humano. O que esses versos nos mostram? Que mesmo após sinais, Jesus fazendo sinais, e pessoas acreditando nele, ele não confiava nelas. Por quê? Porque juntando os dois versos, ele conhecia o coração delas. E sabia a natureza humana. Em outras palavras, o que eu deduzo dessas passagens? Que apesar deles terem visto um sinal e terem dito, por exemplo, nós cremos no Senhor, Jesus não ia na deles. Jesus não confiava neles. Por quê? Porque conhecia o coração. Porque conhecia que eles só estavam dizendo que acreditavam por causa dos sinais. Então, de certa forma, eles não criam em Jesus, mas nos sinais que Jesus fazia. Pois bem, a fé deles não era em Jesus, mas era nos sinais. A motivação deles era perversa, era adúltera, era má, era enganosa. E aqui o que fica implícito fazia parte da natureza humana. Se eu ver sinais e prodígios, eu então creio. O que eu quero trazer aos irmãos a partir desses versos? É que, irmãos, a natureza humana não mudou. Essa geração má e adúltera não era só a de Jesus. É a geração de Adão. É os filhos de Adão. É todos nós depois da queda. Todo o ser humano depois da queda tem essa natureza que o próprio Jesus conhecia e que nós também, a partir da palavra, devemos conhecer. Não só nos outros, mas em nós também. Em nós também. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que nós não mudamos. O ponto é que as multidões não mudaram. O ponto é que permanece da mesma forma. E onde eu estou querendo chegar? O ponto é que ainda hoje, podemos dizer tranquilamente que multidões vão até Jesus. Que as nossas igrejas nunca estiveram tão cheias. Que aqueles que respondem, eu sempre gosto de dizer isso, que aqueles que respondem ao IBGE dizendo que é crente, que é evangélico, nunca foram tantos. Já está quase chegando, dizem, já é 30% dos brasileiros. Os que se confessam como evangélicos. Fora aqueles que são católicos, que aí o número aumenta muito mais. Então só os que se dizem evangélicos, eu vou falar de nós aqui, são 30% da população e já estimam que se não me falha a memória, em menos de 10 anos é possível chegar a 50% da população. Mas qual que é o ponto, meus irmãos? É que as multidões atrás de Jesus continua a mesma. Onde eu quero chegar? Parte dessa multidão que nós vemos nas igrejas hoje, que nós vemos confessando Jesus, que nós vemos dizendo crer em Jesus, são daqueles que estão atrás de Jesus, até o procuram, não vem dificuldade em ir numa igreja, num culto evangélico, mas deixa eu dizer, qual é o interesse deles diante de Jesus? São os benefícios físicos, são os benefícios dessa vida, aquilo que Jesus pode oferecer de físico, de algo desta terra. Quantos que nós não conhecemos, quantos que nós não vemos na igreja, e dependendo dos anos de caminhada que você tem, você pode testificar isso. Quantos não são aqueles que estão dentro das igrejas em busca daquilo que Cristo pode fazer, dos pães e dos peixes que Ele pode multiplicar? Quantos não são assim? Em segundo lugar, quantos não são também o número daqueles que estão em busca de sinais, prodígios e maravilhas? Quantos não são aqueles que, por exemplo, igrejas que marcam o dia de cura, que fazem aquele marketing, aquela propaganda de que vem que Deus vai curar, vem que o impossível vai acontecer, vem que anjo vai descer no culto, tudo aquilo que você já viu em marketing de igrejas, seja na televisão ou até mesmo fora delas, fazem hoje e que são as igrejas mais cheias. As igrejas mais lotadas, e de pessoas que estão lá em busca de sinais, prodígios e maravilhas. Você queria ver, a gente está lotado aqui, seria começarmos a divulgar que aqui Jesus cura, e abre parênteses aqui, não estou dizendo que Jesus não cure, amém?
que ele não faça todos esses sinais. Eu vou desenvolver. O ponto aqui não é que Jesus não faça. O ponto é qual é a motivação fundamental que o leva até Jesus. Esse é o ponto. Qual é a motivação fundamental? E Lucas, você está dizendo que é errado irmos até Jesus quando estamos precisando de um milagre, de uma cura ou algo nesse sentido? Não, também não é isso que eu estou dizendo. Também não é longe de mim dizer isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus fazia sinais. A Bíblia diz que Jesus curava aqueles que chegavam doentes até ele. Atos 10, 38, se não me falha a memória, diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e ele andou por toda a parte fazendo bem, curando e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, nos evangelhos, ele está sempre curando alguém, libertando alguém, multiplicando pães e peixes. Ele fazia tudo isso, mas qual que é o ponto? O ponto é o porquê você vai permanecer, ou o porquê você permanece. Qual é a base da relação que você tem com ele? Porque não é errado você esperar dele uma intervenção. Nós devemos orar, devemos esperar, porque Jesus é um Deus presente, é um Deus que quer operar nas nossas vidas. Eu comecei a ver aquele documentário que eu até mandei no grupo para vocês, Fé Não Fingida, e já nos primeiros minutos, não terminei, vai estar lá as irmãs dos círculos de oração dando testemunhos do que Jesus já fez por eles. Tem uma irmã que conta que, passando necessidade, Jesus fez um cachorro pegar uma sacolinha de dinheiro e levar até ela. Para pra pensar. Depois vocês assistem o documentário. Irmãos, eu creio, tá? Eu creio nessas intervenções. Agora, deixa eu dizer para você, ele faz. Agora, qual que é o ponto que eu quero trazer nessa noite? Qual que é a base da motivação que traz você a Cristo? O que é que sustenta a sua busca por Cristo? Porque não há nenhum problema de você vir pela primeira vez até esse Jesus, porque dizem que ele cura, porque dizem que ele cura o cego, e assim como Bartimeu clamar, filho de Davi. Não há nenhum problema. Agora, qual que é o ponto? Você já passou dessa parte? Você já passou dessa etapa? Ou o que faz com que você permaneça? Ou o que é a fundação, o fundamento da sua relação com Jesus? Meus irmãos, não pode continuar sendo os pães e peixes multiplicados. Não pode continuar sendo os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Porque o que temos que colocar em xeque e aí eu vou desenvolver isso, e se ele não fizer? Ou, e se ele não fizer nenhum mais, além daquele que ele já fez? Será que você continuará? Agora, qual que é a resposta de Jesus? Porque por essa passagem, nós vemos Jesus revelar qual deve ser o fundamento da relação. E antes disso, por que eu estou falando disso nessa noite? Porque nós estamos falando sobre viver Cristo, amém? O propósito dessa série é falar sobre viver Cristo. E viver Cristo, irmãos, deve ser fundamentado no propósito certo. Porque qual é o ponto aqui? O ponto é que eu já conheci pessoas que estão há anos dentro das igrejas, que convivem há anos dentro das igrejas, que frequentam fielmente as igrejas. Mas aí qual é o ponto? Que elas talvez poderiam dizer, eu vivo Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas qual que é o ponto? O ponto é, qual é a sua motivação? Qual é a base do porquê você diz que vive Cristo? Talvez alguém poderia dizer, eu tenho 8 anos que eu estou na igreja. E a pergunta que temos que fazer é, por que você está há 8 anos na igreja? Por que você está há 8 anos? Será que não é porque tem 8 anos que você vê Jesus multiplicar pães e peixes? Será que você não volta um culto após o outro, porque a cada culto você vê um sinal diferente, um prodígio diferente, um milagre diferente de Jesus? Será que não é por isso? E qual é o teste aqui? E se no próximo culto não houver sinal nenhum? E se Jesus decidir parar de multiplicar os pães e os peixes no culto? Será que permaneceríamos? Será que continuaríamos vivendo Cristo? Qual deve ser o fundamento, irmãos, da nossa relação com Jesus? Jesus responde aqui.
quando eles perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós fazemos para fazer a obra de Deus? Isso é algo que se diz muito na igreja, fazer a obra de Deus. Mas aqui não é só obra prática, não. A obra aqui tem um sentido mais amplo no intuito de andar com Deus, de servir a Deus, de caminhar com Deus. E eles perguntam: o que devemos fazer? O que faremos para realizar as obras de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Hoje muito se fala isso também. Eu tenho que descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Jesus responde para eles: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Lucas, qual é a vontade de Deus para a minha vida, Lucas? Jesus revela aqui: a vontade de Deus para a sua vida é esta, que você creia naquele que Ele enviou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para a multidão: a vontade de Deus não é que vocês creiam ou me sigam ou estejam aqui porque eu multipliquei pães e peixes. A vontade de Deus não é que vocês fiquem procurando sinais, a cada dia procurem novos sinais. A vontade de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, a vontade de Deus, a base do nosso relacionamento com Cristo, deve ser o próprio Cristo. Por isso o tema hoje é a suficiência de Cristo. Porque qual que é a ideia? É que Cristo, Ele, deve ser suficiente para nós. Volto a dizer e a repetir para que você não me interprete mal. Jesus cura, Jesus liberta, como diz os irmãos, Jesus derrama o Espírito Santo, Jesus faz prodígios, sinais e maravilhas. Nós cremos na continuidade dos dons, inclusive das operações de milagres e maravilhas. Mas qual que é o ponto? A base e o fundamento da nossa relação com Ele não deve ser essas coisas. Deve ser Ele em si. O fundamento da nossa fé e da nossa caminhada, do nosso viver Cristo, não deve ser o que esse Cristo tem para fazer ou para oferecer. Vai me oferecer pão e peixe multiplicado, vai fazer sinal e maravilha. A base do nosso viver Cristo não deve ser o que Ele tem para oferecer ou o que Ele pode fazer. A base do nosso viver Cristo deve ser Ele. Deve ser Ele e, se for preciso, simplesmente Ele. E nada mais. E nada mais. Cristo sem mais deve ser suficiente para nós. Ele disse, na versão NVT, traduz dessa forma esse verso. Jesus lhe disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A Nova Versão Transformadora traduz dessa forma: esta é a única obra que Deus quer. Em outras palavras, Deus só espera uma coisa de vocês. Não é que vocês creiam que eu posso multiplicar pães e peixes, não é que vocês esperem sinais e prodígios. O que Deus quer, requer, espera de vocês é que vocês creiam em mim. É que vocês creiam que eu sou aquele que Ele enviou. Em outras palavras, que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, que eu sou o enviado de Deus. E que a relação de vocês seja baseada em quem eu sou, e não no que eu tenho para oferecer, e não no que eu posso fazer. Porque isso é viver Cristo. Porque do contrário, você não vai viver Cristo. Você vai viver o que Cristo tem para oferecer. Do contrário, você não vai estar vivendo Cristo por causa de quem Cristo é. E uma forma que eu ouvi uma vez e eu gostei: não por causa do coração de Cristo, mas por causa das mãos dele, do que ele tem para oferecer. Tanto que em João capítulo 6, nós vamos ver que o discurso, eu não vou desenvolver, mas lendo na sua casa você vai ver, que Jesus aperta ainda mais a porca deles. Não é assim que a gente diz? Se você continuar lendo o capítulo, é o maior capítulo de João, se não me falha a memória. Jesus vai apertando ainda mais a porca deles. E Jesus chega a dizer: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E no final do capítulo, sabe o que a Bíblia diz? É que muitos disseram assim: duro é esse sermão. E aí diz assim: daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos não o seguiram mais. Olha para você ver, pessoas que inclusive se intitulavam discípulos dele, seguidores dele, mas que nesse dia, quando ele apertou
a situação, quando ele ajustou ali as coisas, quando ele afunilou o compromisso, elas o quê? Não voltaram mais nos cultos. Porque esse é o ponto. Jesus não vai deixar de fazer os sinais, prodígios e maravilhas, mas ele quer levar você além disso, irmãos. Esse é o propósito da vida cristã. Não estou dizendo que a gente não possa orar por enfermos aqui. A Jennifer estava me cobrando disso esses dias. Não é que nós não podemos orar por enfermos. Podemos. Eu só acho que quem estiver enfermo, vem aqui após o culto, peça a oração e a gente ora junto. Nós oramos no início do culto pelo Abner e pela Valentina. Não é que nós não oramos. Não é que eu não vou dizer para você que Jesus não pode multiplicar o pão e peixe na sua vida. Amém? Não estou dizendo que Jesus não pode, estão me entendendo? Curar e tudo aquilo. Ele faz tudo isso. E se dissermos que não faz, aí estaremos errados também. Ele continua fazendo. Ele está vivo. Ele cura ainda hoje, ele faz milagres ainda hoje, ele faz sinais, prodígios e maravilhas ainda hoje. Não como dizem por aí, com hora marcada, com culto marcado, né? Quarta-feira pode vir que ele vai fazer. Nada disso também, por isso que não fazemos. Mas se ele quiser fazer, ele vai mover a gente a orar, ele vai fazer, irmãos. Amém? Ele vai fazer. E deixa eu dizer, devemos orar mais por isso. Amém? Devemos orar mais por isso. Devemos orar mais por isso. Mas qual que é o ponto, irmãos? O ponto é que para viver Cristo, e esse é o propósito dessa série, temos que ir além. Temos que mudar de fase, vamos dizer assim. Temos que mudar de nível. Temos que amadurecer. Em qual sentido? A ponto de que eu posso ter vindo até Jesus por causa dos sinais e do que ele fez. Mas eu preciso chegar a um ponto em que eu mudo o meu compasso. A ponto de que, esse é o ponto dessa noite, a ponto de que, deixa eu dizer para você, se ele nunca fizer um sinal, prodígio, algo assim na sua vida, ou se depois do que ele fez no início da sua caminhada, nunca mais ele fazer mais nada, ainda assim você vai viver Cristo. Por quê? Porque você se tornou discípulo e seguidor dele, não por causa daquilo lá atrás. Talvez começou com isso. Mas agora você continua vivendo Cristo e você vive Cristo por quem Ele é. Porque além daquele cara que tem uma bênção para dar, que é um abençoador, que é um fazedor de milagres, você conheceu o Cristo, o Salvador, o Senhor, e se entregou a Ele, porque você crê que Ele é o enviado de Deus, o Messias. E agora você crê nele, não mais por causa das coisas que ele fez lá atrás, porque você já amadureceu, você já deixou aquela menor idade, podemos dizer assim. E outra aqui, você não precisa mais dessas coisas. Inclusive, pode acontecer com você o que aconteceu com Jó. Na verdade, aconteceu o oposto, em que você perde tudo, e pelo menos no início da história, Jó orou, e Deus não respondeu. Deus vai responder só lá no capítulo 38 de Jó. Jó então passa 36 capítulos, porque a sua prova começa no capítulo 2, Jó passa 36 capítulos sem ouvir Deus, sem ter até mesmo perspectiva de que Deus ia fazer. E o que nós vemos pela história de Jó? Vez ou outra nós lembramos de Jó aqui. Ele diz, nu eu saí, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vira para sua esposa que já estava falando com ele, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Para que não tem mais vantagem ficar com esse Deus? Olha o que ele deixou tudo isso acontecer. E ele ouviu isso do seu cônjuge, da pessoa que dormia com ele. E ele diz, mulher, recebemos o bem de Deus, também não receberemos o mal? Irmãos, olha Jó. É claro que na história dele, no fim, Deus volta. Mas uma outra história que eu sempre lembro aqui é daquela parábola que Jesus conta do Lázaro, o mendigo, lembra? Tinha um rico e Lázaro que era pobre, cheio de ferida, o cachorro lambia suas feridas para dar alívio, ele desejava as migalhas do rico e nem isso ele tinha, e ele morreu muito provavelmente de fome. Mas a Bíblia diz que quando ele morre, ele é recebido nos seios de Abraão. Em outras palavras, ele era um crente. Mas talvez no caso dele, você acha que ele não orou?
Aqui eu estou imaginando, tá? Você acha que Lázaro, por ser crente, não orou? Porque ele era crente, foi recebido no seio de Abraão, e ele orou. Talvez quantas vezes ele não orou, irmãos? E pelo menos no caso dele, a partir dessa parábola aqui, né, tentando fazer essa meditação, Jesus não mudou a história dele. Jesus não enriqueceu ele. Jesus não deu casa própria, não deu carro, não deu dinheiro no banco para ele. E ele morreu naquela miséria. Mas foi recebido no seio de Abraão e lá foi consolado. Porque quando nós cremos no Messias e ele se torna suficiente para nós, como eu disse, e vou repetir de novo para não ser mal interpretado nessa pregação, nós podemos até ter vindo inicialmente por causa disso. Mas nós mudamos a fase. Ficamos e permanecemos, tanto que no fim do capítulo, quando todos deixam, Jesus vira para os 12 e diz assim: vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? E qual que é a resposta de Pedro? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós cremos que tu és o enviado de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Esse é o ponto. Jesus, nós também achamos muito duro o seu sermão de hoje, mas nós não vamos a lugar nenhum. Por quê? Porque para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta a nossa alma eternamente, e não só o estômago. A multidão tinha sido alimentada e no outro dia voltou, porque muito provavelmente, né, pão alimenta na hora, você sabe disso, né? Sacia na hora, mas depois de umas horinhas já bate aquela fome de novo. Voltaram porque aquele pão físico que Jesus tinha multiplicado não alimenta a alma. Aí Pedro diz: tu tens as palavras de vida eterna. E como o próprio Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É como se talvez Pedro tivesse dito: nós sabemos e nós cremos que esse pão aí nos sacia por um momento, mas nós cremos que tu és o pão vivo, e nós queremos esse pão, que inclusive tu és o pão vivo e tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Nós não vamos a lugar nenhum. Não os milagres, não os sinais, mas simplesmente Jesus. Porque Ele é a boa notícia do Evangelho. Algumas igrejas confundem e esvaziam o peso da palavra Evangelho. Porque elas vivem a vida cristã baseado nessas coisas, nos milagres, estão entendendo? Fazem dessas coisas, dos benefícios que Jesus pode fazer, dos sinais, prodígios e maravilhas, vamos dizer assim, o forte da igreja ou o centro da igreja. Por isso queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, porque é uma igreja centrada em Jesus e não em prodígios, sinais e maravilhas. Mas algumas igrejas nós percebemos que são centradas em sinais, prodígios e maravilhas e em multiplicar pão e peixe. Mas qual que é o ponto? O ponto é que você mantenha as pessoas na igreja, mas não por causa de quem Cristo é. E eu quero que você permaneça aqui por causa de quem Cristo é, e não do que Ele tem para oferecer. Amém? Agora, qual é o ponto? O ponto é que a boa notícia, o Evangelho não é sobre curas, milagres e maravilhas. A boa notícia do Evangelho não é Jesus cura. Talvez te surpreenda essa frase, mas eu vou repeti-la. A boa notícia do Evangelho não é Jesus cura. Não é Jesus expulsa os demônios da sua vida. Não é Jesus pode multiplicar pães e peixes na sua vida. A boa notícia do Evangelho não é isso. A boa notícia do Evangelho é que Deus enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados, para que possamos agora viver uma vida em Cristo e assim a eternidade nos está garantida. Ei, Jesus é a boa notícia do Evangelho. Ele. Tanto que, qual é a primeira vez que é anunciada a boa notícia do Evangelho? Lembra do Natal? O que nós celebramos no Natal? Quando os anjos foram até os pastores, Lucas capítulo 2, e disseram para eles: trago boa notícia de paz e alegria. Hoje em Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deixa eu dizer, Jesus estava recém-nascido e ele já era uma boa notícia. Por quê? Porque ele é a boa notícia. Ele é o Evangelho.
Não o que ele fez. Ele ainda era um bebê. Ele não tinha multiplicado pão e peixe. Ele não tinha feito uma sequer pregação. Não tinha curado um cego. Não tinha curado um leproso. Não tinha ressuscitado um morto. Ele ainda era apenas um bebê. Não falava nem do Dadá ainda. Mas ele já era uma boa notícia. Porque ele é a boa notícia. Porque ele é o que precisamos e precisávamos. Ele é ele. Ele é. E a vida... Viver Cristo, meus irmãos, é viver uma vida plenamente satisfeita em quem Ele é. Em quem Ele é. Viver Cristo, irmãos, é uma vida em que Cristo se torna o nosso principal motivo e que Cristo se torna suficiente para nós. Viver Cristo é viver uma vida, como diz John Piper, plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Ainda quero fazer uma série com esse título para desenvolver mais esse assunto. É estarmos plenamente satisfeitos em Cristo, em quem Ele é. E mesmo crendo que Ele pode fazer e orando para que Ele faça, como eu disse para vocês, deixa eu dizer, se Ele não fizer, Ele ainda assim nós estaremos satisfeitos. Porque nós vivemos Cristo, por quem Ele é. Agora eu quero finalizar já com Mateus capítulo 12. Vai lá para Mateus capítulo 12. Você está em João, é só voltar aí para Mateus. Um outro aspecto da vida de viver Cristo. Então até aqui eu disse que viver Cristo é Cristo ser suficiente. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Enquanto você abre, Mateus 12, 38. É por isso que a declaração de visão da nossa igreja é uma igreja centrada no Evangelho. Porque nós queremos ser uma igreja que é centrada em quem Cristo é. Na boa notícia do Evangelho. Para que nós, vamos dizer assim, a gente venha plantar uma igreja e que com a graça de Deus a gente edifique uma igreja de pessoas plenamente satisfeitas em quem Cristo é. Amém? Em quem Cristo é. Volto a dizer, podemos sim falar mais sobre os aspectos em que Jesus faz. Ele cura, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, e vamos melhorar nisso, amém? Vamos melhorar nisso. Principalmente à medida que novas pessoas forem chegando, a gente vai tendo pessoas em que vão falar mais desses outros lados, porque esse é o bom da gente ter mais de um pregador. É que todo pregador ele tem suas ênfases. Ele tem os seus focos ali. Eu tenho meu foco, irmãos. Amém? Eu tenho meu foco. Mês que vem, pastor Jefferson da Metodista Wesleyana vai pregar um domingo aqui, o dia 27. E ele, vocês vão conhecê-lo melhor. O foco dele é falar sobre o Espírito Santo, que é algo que eu ainda não dediquei uma pregação só para falar do Espírito Santo. Então, olha para você ver, em mais de 4 anos de plantação, eu ainda não dediquei uma pregação. Não porque o Espírito Santo não seja importante. Vez ou outra nós citamos ele aqui. Eu sempre falo que a conversão é uma obra dele. Mas falar dos dons espirituais, por exemplo, desse ser, dessa vida guiada pelo Espírito Santo, desse relacionamento mais dirigido pelo Espírito, é um foco dele. É um foco dele. Então, o ponto é que nós temos focos, nós temos ênfases, amém? Então, à medida que formos crescendo e novos pregadores forem pregando, nós vamos nos alimentar com esses, vamos dizer assim, com esses outros lados da vida cristã. Vai ser ótimo para nós, amém? Agora, por enquanto, né, permanece aqui nas minhas ênfases aqui. Vai voltando. Mas de qualquer jeito, irmãos, queremos ter como centro da igreja o quê? O Evangelho, o próprio Cristo. Amém? O próprio Cristo. Agora, para finalizar, Mateus 12, verso 38 e 40. 38 a 40. Diz assim, Mateus 12, 38, 39 e 40. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites
no coração da terra. Os fariseus pedem: Jesus, faz um sinal aí para nós acreditar no Senhor. E aí Jesus diz o que eu já tinha antecipado. Mas agora eu vou dar o resto do contexto. Ele diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. E aí ele diz: nenhum sinal vai ser dado. Já pensou? Jesus podia dar o sinal, não podia? Como ele deu várias vezes. Mas naquele momento ele fala: eu não vou dar sinal nenhum. Se você veio aqui esperando um sinal, pode ir embora. Eu não vou dar sinal. Só que aí Jesus vai acrescentar algo. Ele diz assim: na verdade, apenas um sinal será dado. Um sinal será dado. Ele diz assim: o sinal de Jonas. E aí ele explica: o que você quer dizer com o sinal de Jonas? Ele diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no coração da terra. Do que ele estava falando, irmãos? O que é o Filho do Homem permanecer 3 dias e 3 noites no coração da terra? É a sua morte. Ele morreu na sexta, ficou sexta, sábado e domingo, e ressuscitou no domingo. Jesus estava dizendo que a história de Jonas lá atrás, daquele que foi engolido por um grande peixe, permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, lá no mais profundo do mar, mas depois foi cuspido e voltou de novo. Jesus disse: aquela história de Jonas era um sinal. E do mesmo jeito que aconteceu com Jonas, o Filho do Homem, o Messias, ele ficaria 3 dias no coração da terra, que foi os seus 3 dias, da sexta ao domingo, vamos dizer assim, morto. Mas ao terceiro dia ele volta, ou seja, ele ressuscita. Jesus aqui está dizendo que não daria mais sinal para aquele povo, porque era um povo rebelde, perverso, mesmo eles dizendo que se ele desse o sinal eles iriam acreditar. Mas Jesus não cede a essas pressões. Ele não cede a essa pressão de faz um sinal que a gente acredita. Aí Jesus acrescenta algo que para mim é maravilhoso. Ele diz assim: na verdade eu vou dar um sinal. Um sinal eu vou dar. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse vai ser o sinal. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? A minha morte e a minha ressurreição vai ser o sinal que eu vou dar para vocês. Irmãos, o que eu aprendo nessa passagem? É que, para nós cristãos, um sinal é suficiente. Eu penso que Jesus estava meio que dizendo assim: vocês querem um sinal para crer em mim? Querem? Vocês querem que eu faça um sinal para que vocês acreditem em mim? Então eu vou dar só um sinal. E eu penso que fica implícito na fala de Jesus: um sinal será suficiente para vocês crerem ou não em mim. Qual é esse sinal? Minha morte e a minha ressurreição. O fato de que eu vou morrer, passar 3 dias no coração da terra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Para aqueles que querem viver Cristo, para aqueles que creem em Jesus, para os cristãos verdadeiros, um sinal é suficiente para que eles creiam em Jesus como o Messias. Um sinal é suficiente para que eles vivam Cristo. Qual é esse sinal? Sua morte e ressurreição por eles. A sua morte pagando o preço pelos pecados e a sua ressurreição para nos garantir de que assim como ele ressuscitou, ainda que morramos, o Pai nos ressuscitará e nós viveremos com ele na eternidade. Olhe para mim, viver Cristo é ser plenamente satisfeito com quem Cristo é e ser plenamente satisfeito com um sinal que já foi dado. E que nós podemos olhar para trás. Nós somos um povo que em 2024, vivemos em 2024 anos depois desse sinal que foi dado, porque ele já morreu e ressuscitou. Então nós hoje, irmãos, para viver Cristo, um sinal nos basta. Um sinal deveria nos bastar. E qual é esse sinal? É Jesus ter te curado? É Jesus ter feito pães e peixes multiplicar na sua vida? Não! Mas é Jesus ter morrido e ressuscitado por você. Esse sinal é suficiente. Esse sinal deveria ser suficiente. Ei,
crer na morte, na ressurreição de Jesus, deveria encher sua alma de plena satisfação, a ponto de você poder dizer: se Jesus não fizer mais nada, não fizer até mesmo aquilo que eu tenho pedido Ele para fazer, eu estou satisfeito e eu vou viver Cristo. Porque um sinal me basta: o fato de eu crer de que Ele morreu e ressuscitou por mim, de que Ele deu a vida por mim. Esse sinal me é suficiente. Esse sinal é suficiente para que eu seja cristão. Esse sinal é suficiente para que eu continue na caminhada cristã. Esse sinal é suficiente para que eu busque viver Cristo. Esse sinal é suficiente. Irmãos, cristãos não são aqueles que acreditam que Jesus cura. Cristãos não são aqueles que acreditam que Ele pode multiplicar pães e peixes. Porque isso daí você pode ser não sendo de fato discípulo. Cristãos são aqueles que são plenamente satisfeitos com um só sinal, que é a sua morte e ressurreição de Jesus e quem Ele é por ter feito tudo isso. E para eles isso é o quê? Suficiente. Suficiente. E deixa eu dizer, não é uma suficiência que você lamenta. Ah, mas eu queria tanto que Ele fizesse isso. Ah, mas eu já pedi tanto a Ele. Porque às vezes você pode aceitar uma coisa sem ter ficado satisfeito. Já viu quando você tem que aceitar uma situação, mas você aceita porque você não tem escolha, mas você fica com aquele coração pesado? Deixa eu dizer, cristãos que vivem Cristo, eles não, se Cristo não fizer mais sinal nenhum, eles não ficam com o coração pesaroso. Porque o coração deles se alegra, porque de fato e verdadeiramente, eles são plenamente satisfeitos e plenamente felizes e satisfeitos em quem Ele é e no único sinal que seria suficiente para crer e viver quem Ele é, que é a sua morte e ressurreição. Minha maior missão, o que move o meu coração, o que me incentiva a pregar, e vocês percebem isso pelas séries, é ajudar vocês, nos ajudar a entender que a vida cristã é uma vida de satisfação em quem Cristo é. Como eu disse, nós podemos sim falar mais desses outros assuntos. E eu prometo que nós vamos nos esforçar para melhorar nesse sentido. Amém? Não pense que nós não acreditamos que Jesus faz milagres, que não podemos em momento aqui orar, né? Vamos tentar, inclusive, sempre nas orações, mencionar alguém aqui que queira uma oração específica. Vamos fazer. Me ajude a lembrar, me ajude a fazer isso. Amém? Vamos fazer. Mas que, mesmo fazendo tudo isso e crendo que Jesus faz tudo isso, que possamos ser um povo, que possamos ser cristãos, que possamos ser uma igreja plenamente satisfeitas no Evangelho, em quem Cristo é e no sinal que Ele deu, que é a sua morte e ressurreição. A ponto de que, sabe, se Cristo fizer mais alguma coisa, sabe assim, vai ser só a cereja do bolo, só aquele acréscimo, já viu? Vai ser só um a mais. Mas se Ele não fizer, continuaremos plenamente satisfeitos. Porque para nós Ele é suficiente. Porque para nós o sinal da sua morte e ressurreição por nós nos deixa plenamente satisfeitos. Vamos orar? Viver Cristo é viver plenamente satisfeito em quem Cristo é e na sua morte e ressurreição. Vamos pedir que o Espírito nos ajude a viver essa vida de satisfação no Senhor e em quem Ele é. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, diante da Tua palavra, diante do que foi dito aqui, Senhor, nós queremos orar a Ti. Deus, nós cremos, Jesus, que o Senhor cura. Nós cremos que o Senhor pode multiplicar pães e peixes ainda hoje. Nós cremos que o Senhor pode fazer sinais, prodígios e maravilhas ainda hoje. Somos uma igreja que acredita que o Senhor ainda hoje faz essas coisas. Faz coisas, inclusive, extraordinárias e maravilhosas, Senhor. Mas, Senhor, o desejo do nosso coração
é que possamos ser um povo, é que possamos ser verdadeiros cristãos que são plenamente satisfeitos em quem Tu és, que são plenamente satisfeitos no sinal que o Senhor deu, que é a Sua morte e a Sua ressurreição. Espírito Santo, nos ensina, nos ajude a sermos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus e na Sua morte e ressurreição. Ensina-nos, Senhor, de fato, sim, em momentos difíceis, em momentos que forem necessários, a clamar pela Tua intervenção, a clamar por curas, a orar não só por nossa cura, mas pela cura de outras pessoas que talvez conheçamos, a ter mais ousadia para orar, para que o Senhor cure pessoas, para que o Senhor faça milagres, prodígios e maravilhas poderosos e até inacreditáveis nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Nós cremos nisso, Senhor. Nos ajude a ser mais ousados nisso, Senhor. Mas que isso não se torne a razão da nossa fé em Ti. Que isso não se torne a nossa maior motivação. Que possamos estar, sim, plenamente satisfeitos em quem Tu és. A ponto de que, ainda que o Senhor não faça mais nada, seja na nossa vida ou na vida daqueles que nós buscamos ajudar, que possamos encontrar e ter um coração plenamente satisfeito em quem Tu és e no sinal que já nos foi dado, que é a Tua morte e ressurreição. Que possamos ser plenamente satisfeitos nisso e alegremente, plenamente satisfeitos nisso, para a glória do Senhor. É o que Te pedimos, em nome do próprio Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que vocês vivam uma vida plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Deus abençoe.